pela oportunidade aí de estar junto com vocês novamente. Aqui já quinta-feira, 1º de julho. Já é quinta-feira, hein? Aí. Legal. Eu agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui conversando um pouco com a gente. Eu aposto que, assim como eu, muitos aqui também que estão aqui na live e os que vão assistir depois pelo YouTube vão gostar de saber um pouco mais como é que está sendo a vida aí no Mediterrâneo e como é que vocês estão no Fareia. Então, só para avisar vocês, eu estou gravando esse nosso papo de vela para depois colocar no canal de YouTube da Flotilha. Eu vou pedir que vocês se apresentem, por gentileza, para que quem não te conhece, quem não conhece vocês, conheça e saiba, para poder até acompanhar a história de vocês. Legal, Daniel, maravilha. Bom, meu nome é Renato Teixeira, eu tenho 48 anos, eu comecei a velejar quando eu tinha 18 anos e desde que comecei a velejar, meu sonho sempre foi de morar a bordo. No primeiro jantar que eu conheci a Cássia, quando eu conheci a Cássia, eu compartilhei com ela esse sonho que eu tinha de um dia ir morar a bordo. E aí isso foi acontecendo, né, à medida que a gente foi amadurecendo esse sonho. Meu nome é Cacilda Retivo Teixeira, tenho 55 anos e conheci a vela com o Renato. E meu primeiro passeio foi com o Rodney, que está aí. Foi maravilhoso, me apaixonei já na primeira vez. Legal. E vocês, antes de irem aí para o Mediterrâneo, vocês rodaram aqui pelo Brasil, né? Isso. A gente começou a morar a bordo em 2016. Né? Nós compramos o nosso primeiro barco no Brasil em 2011. E aí a gente já começou a Acho que eles estão com problema de conexão. Só travou para mim aqui ou para vocês também? Eu estou ouvindo bem vocês aí. Deu uma travada, a gente não conseguiu escutar direito. Tá travando lá, Doni, também aqui. Oi, Daniel. Oi. A conexão acho que não está muito legal. Eu vou trocar de aparelho, vou trocar de equipamento, me dá 2 minutinhos eu já entro. Beleza, estamos aqui te esperando. Ok. É isso aí, vamos esperar o Renato, já entra aí de novo. A gente fez uns testes hoje mais cedo e tinha dado boa conexão. Daí agora deu uns crepe, né? Vamos ver, né? Daí, Felipe, boa noite! Boa noite, tudo bem, pessoal? Beleza? Aí, Felipão! Estamos aqui fazendo umas pecinhas para o barco, para fim de semana ter trabalho. No mais aí. E aí, Felipão, o que você achou do Fernão Capello chegando na tua cola aquele dia? Pois quando achei que o Manacá estava andando bem, assim, né? Logo me frustrei vendo você chegando a todo vapor ali, né? Daí não dá. Tem que ficar longe desses skipper aí, não dá certo. É uma nave, né, cara? Peguei todo mundo aquele dia, hein? Sim. É mais pelo barco, né? Você há de convir que é mais pelo barco, né? Ah, para! Todo mundo fica falando isso, para! Não é bem assim. Tá certo. O Pádua sabe, pergunta pro Pádua aí que ele tá rindo. O barco anda um monte mesmo.
O barco anda bem mesmo. Não é o tamanho. O barco ajuda, né? Isso aí. Não, mas faz diferença, né? O skipper é 50%, né? 50%, né? É. Então, a gente está com 6 rodinhas e 2 conjuntos de vela de laser lá em Pontal, prosseguindo aquele assunto dos carrinhos à vela. Ah, que legal. Vocês não gostam de fazer umas... Vamos fazer mesmo? Não, Ah, eu topo fazer também, acho legal isso aí. Precisa comprar uns vergalhões aí, uns pedaços de ferro, soldar e Mas fazer não é uns de carrinhos. alumínio? Faz? De alumínio é melhor, né? O ferro é mais barato. Esses dias eu fiz na minha bicicleta, eu botei um mastro, fiz uma vela caranguejeira e com o vento sul na praia plana, pô, andei bem pra caramba. Alguém tem o projeto desses carrinhos aí? Eu já vi um de longe. É porque é legal ter o projeto, né? Que aí faz todo mundo igual, né? É verdade. Sim. Você cria uma classe daí. Tinha um morador em Pontal. Tinha um morador em Pontal que chamava Newton Cruz. Ele era da vela aí, não sei por onde ele era. Conheceram, lembra? Ele tinha feito, uma vez eu vi um protótipo dele de madeira lá em Pontal. Mas não sei no que deu. Ele deve ter evoluído muito o projeto, porque faz muito tempo isso. Tinha um aqui no estacionamento do Shopping Náutico, até esses dias. Não sei se vocês recordam. Não lembro. Tinha tem uns profissionais, né? Agora eu Pra tô isso. filmando. Desculpa. Aqui é. Até seu Teixeira tá aí? Tá aí ele ali, ó. Opa! Tudo bem, Teixeira? Tudo bom, graças a Deus, tudo em ordem. Bom te ver. Tô aprendendo a usar esse negócio, tá? Até agora eu estava sem som e sem imagem. Agora descobri aqui onde apertar o botãozinho. É isso aí. É isso aí. Beleza. A gente podia tentar conseguir um projeto e, de repente, disponibilizar para a família, né? É verdade. Tem vários gambiarrentos que eu tenho quase certeza que encararia construir. A questão ali tinha que saber as dimensões, né? Porque, de repente, a gente faz muito estreito, o negócio não para de pé, ou muito curto. Era bom partir de algum lugar já, né? Senão o processo vai ser muito longo. Ah, a Cássia entrou aí. Oi, Cássio. Cássio. Oi. Ah, tá ali, ó. Eu pedi para vocês Como é que tá chegando agora? para deixar só o Cássio e o Renato, por gentileza. Tá chegando bem agora? Está, agora consegui ouvir. Tá, o vídeo tá também, tá ok? Acho que é legal. Maravilha, eu tô com um pequeno delay aqui para ouvir vocês, tá? Mas vamos lá, Doni. Acho que vamos desativar nossas câmeras, deixar só o Renato e a Cássia. Talvez melhore a qualidade da videochamada. Aí, valeu, pessoal. Melhorou. Ah, que peninha. Não vai poder rever os amigos, mas vamos lá. Só vimos um pouquinho. Legal. Doni, se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, você avisa, por favor, tá? Pode deixar, eu aviso sim.
Eu quero começar perguntando para vocês aí, quais as principais diferenças entre navegar no Atlântico e no Mediterrâneo? Legal, Dani. Bom, vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência de navegação brasileira, onde eu tenho experiência que é entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, que foi onde a gente ficou bastante tempo, é quando a gente foi morar a bordo, né? A principal diferença que a gente tem começa pelo fato do Mediterrâneo a gente estar aqui no hemisfério norte, né? Então as baixas pressões aí no hemisfério sul, elas giram sentido horário. E aqui, cara, elas giram sentido anti-horário. Então, assim, quando a gente chegou aqui, era muito estranho, porque as frentes aqui estavam do quadrante norte, cara, nordeste, noroeste, né? E para mim era muito estranho, porque frente, para mim, tinha que entrar do sudoeste, né? Então, esse foi o primeiro choque cultural, vamos dizer assim. E uma grande diferença também é a intensidade dos ventos, tá? Os ventos aqui, eles sopram muito mais força do que no Brasil. É comum a gente ter ventos aqui de 50 nós, cara, mesmo no verão. Hoje, por exemplo, aqui onde a gente está, em Malta, a gente estava com uma previsão aqui de 18 nós de rajada e, de repente, do nada, entrou 31. Assim, sabe? Então, tem uma diferença muito grande em relação ao regime dos ventos, né? Diferente de velejar por aqui, é a questão de ter muito abalo sísmico, né? E esse abalo sísmico acaba assim deixando sempre em alerta. Eu lembro uma vez que a gente estava na Grécia, saindo de Aegina, nós íamos cruzar o canal de Corinto e íamos para o canal de Patras. E a gente escutou um securité no rádio, um aviso de tsunami. Na madrugada daquele dia, tinha tido um terremoto em Zakynthos, e o governo grego emitiu um alerta de tsunami. Então isso é uma coisa também que a gente está sempre muito ligado aqui, porque é comum acontecer, né? Outra diferença que a gente velejar por aqui é quando a gente tem vento do quadrante sul, 2 ou 3 dias, vem muita poeira do deserto do Saara. Então a gente acorda de manhã, o barco está vermelho, assim, coberto de poeira que vem do deserto do Saara. É uma coisa que também a gente não tem no Brasil. A questão de ter vulcões ativos por aqui também é uma coisa bem diferente, né? Porque volta e meia, quando a gente está entre Sicília e a Calábria, por exemplo, tem o Etna, tem o Stromboli, e são vulcões ativos. Então também, volta e meia, a gente acorda por lá e tem fuligem de vulcão em cima do barco, né? Caramba, cara, vai com calma. Muito atenção aqui. Cara, vai com calma, opa! Ô, louco, bicho, com 5 minutos você já falou quase todos os desastres naturais possíveis que podem acontecer no planeta Terra. Você já falou de terremoto, de tsunami, vulcão. Cara, o que quer velejar por aqui é isso, meu. E muito medo. E como que vocês... Uma coisa que chama muita atenção. Vocês já chegaram aí sabendo de tudo isso? Não, a gente tinha bastante noção em relação ao vento, né? Mas então essas outras condições, não, né? A gente não tinha essa ideia. Vamos aprendendo. A gente foi aprendendo com o tempo que a gente está aqui, né? E o que chama muito a nossa atenção aqui, Doni, é a quantidade de barcos, né? Quando a gente estava procurando o barco, nós visitamos uma marina na Croácia que tem 1000 veleiros em uma marina, tá? Desses 1000 veleiros, 600 deles são de charter. É interessante que a Croácia é um país relativamente pequeno, não é um país grande, e tem 50 marinas, cara. Então, assim, dá para ter uma ideia da quantidade de barcos que tem velejando por aqui. É uma coisa que chama muito a nossa atenção. Como toda a Europa, na verdade, a cultura náutica ela é vista de forma diferente, né?
Ele é muito forte, é muito forte. Nós estamos agora em Malta, Dona, que é um país super pequenininho, são 550 mil habitantes, e é impressionante. Esse final de semana, em uma baía onde a gente está aqui, teve mais de 450 barcos. A cultura náutica realmente é muito forte, muito forte. E você vê de tudo, você vê os barcos pequenininhos, as lanchinhas de 16 pés, e aqui você vê os megas iates de 190, 195 dos pés, é absurdo, assim. Então, a diferença também é muito grande. Todo mundo ligado, de alguma forma, ao meio náutico. As pessoas, ao invés de terem casa de praia, como é tão comum no Brasil, cada um tem o seu barquinho. Exato. Grande ou pequeno, mas todo mundo tem um Que barquinho. bacana. Que diferença, né? Que bacana. Que diferença, né? Bem É diferente. bem diferente, cara, muito diferente. É latente a náutica aqui. Você comentou que você comprou o Fareia na Croácia, é isso? Você comprou o Fareia na Croácia, é isso? Isso, Dona, a gente comprou o barco na Croácia, né? Quando a gente resolveu morar a bordo, o nosso planejamento já era a gente ficar um tempo no Brasil, a gente tinha determinado um tempo de 2 anos para a gente ficar no Brasil, aí vender o barco e comprar fora do Brasil, porque o barco fora do Brasil ele é muito mais barato, né, do que no Brasil. Infelizmente, no Brasil, o barco ainda é um bem considerado de luxo e é extremamente caro, né? A nossa ideia, a princípio, era ir para o Caribe, né, para a gente poder comprar um barco no Caribe, mas aí, no final de 2017, teve o Irma, né, o furacão Irma, que destruiu a frota do Caribe, né? Restou vir para a Europa para comprar o barco. Entendi. Aí procuramos Bacana. na Espanha, em Portugal, mas na Croácia mais ofertas. E como que é as ofertas de embarcações usadas? Tem os estaleiros grandes aí, né, na verdade. Mas como que é a oferta de barcos usados aí na Europa? Doninha, tem muito barco, tá? E assim, encontra de tudo, né? Você tem desde os barcos de charter até barcos particulares. Então tem que procurar bem, a oferta é muito grande. Para a gente, o que ajudou muito foi a questão da gente ter encontrado um bom broker, né? Aqui é muito difícil para um estrangeiro vir e comprar um barco sem a ajuda de um broker, né? Conseguir entrar em contato direto com o proprietário, que é muito comum no Brasil, aqui para a gente já não é, né? A gente tem sempre um broker envolvido. E a gente teve muita sorte, a gente encontrou uma broker aqui muito boa que ajudou a gente em todo o processo de compra. Então, assim, a oferta de barcos aqui é incrível. Se você entrar nos sites aqui, você vai ter 2.000 barcos à venda, assim, em cada país. A oferta é muito. Entendi. Ah, que legal. Muito difícil achar um broker de confiança. Muito difícil achar um broker de confiança. A gente teve bastante sorte. Achar a Nina na Croácia. Na verdade, assim, eu acho que a maioria dos brokers aqui, eles são muito profissionais, tá, Doninha? Como o mercado é muito grande, né, exige bons profissionais. Então, o pessoal aqui trabalha bem sério. E a questão da compra do barco também, é uma coisa que eu vejo que está começando agora no Brasil, é a questão do survey. É uma coisa que a gente não se preocupava muito, fazer um survey aí no Brasil antes de comprar o barco. E aqui na Europa é praticamente mandatório. Ninguém compra um barco usado sem fazer um survey. Posso fazer um break? Pode, por favor. Opa, tudo bem, Renatão? Pode, por favor. Opa, tudo bem, Renatão? Beleza, só não sei quem está falando, desculpa, não reconheci a voz. Portela! Ô, Portelinha, e aí? Oi,
Então esse assunto do survey é uma coisa interessante, que o survey, aparentemente, como ele é pago pelo comprador, ele é para ajudar o comprador. Mas, na verdade, ele é uma arma muito boa para o vendedor. Pois tudo que ele encontrar na venda, ele vai relatar para o dono e, supostamente, o dono não tem mais o que reclamar. Então, seria essa o meu negócio da observação que eu ia fazer do survey. Continua, Renato, eu não quero atrapalhar você. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É outro mundo que a questão do survey... É outro sistema de broker e survey aí na Europa. Aqui no Brasil, a gente ainda lida com vendedores que não tiram os anúncios das embarcações que já foram vendidas. Imagina É uma loucura isso, né, Daniel? A questão do survey ela é interessante porque se você fizer um survey, o survey encontrar um efeito sério no barco, você pode negociar com o vendedor, né? Dizer, olha, existe esse problema aqui, a gente tem algumas possibilidades. Você abaixa o preço, você realiza o conserto, ou você simplesmente pode desistir do negócio. Dependendo da avaria, achar que não é interessante, você pode desistir do negócio. O survey realmente é bem sério aqui. Bacana, que legal. É uma dúvida que a gente tem. Inclusive, já falei sobre isso na live quando foi com o Portela. Porque eu e minha esposa, inclusive, a gente tem vontade de fazer mais ou menos os passos que vocês estão fazendo, né? Então, pô, isso aí ajuda pra caramba. Não só eu, mas quem vai ver, ou quem vai assistir depois, né? Sim, com certeza. Uma transação mais segura, né? Sim. Dá segurança para você realizar um, né? Porque às vezes você tem algum vício oculto que você não consegue identificar. O Pado tá com a mãozinha levantada ali. Fala aí, Pado. É só usar esse gancho aí do survey, né? Como eu tenho voltado a dar aula de velas, o pessoal já sabe aí, e também tenho feito alguns charters, né? Algumas pessoas, alguns alunos, tanto me procuram para dar alguma dica com relação aos barcos à venda, ou para que eu veja junto, porque eu tenho lidado com bastante gente que está entrando na vela, e esse pessoal não tem conhecimento. Então, aqui no Brasil, a gente já tem alguns surveys que já são renomados, já, vamos dizer assim, o Delco, né, que foi visitar o Antonina, é um cara muito profissional, e aqui eu tenho feito alguns trabalhos assim, até fiz uma tabelinha, depois no privado, quem quiser, eu posso até mandar, que é para mais ou menos para direcionar as pessoas. É uma tabelinha oficial que eu fiz, até quando o Patrick foi comprar o barco dele, me pediu ajuda. Então, é um movimento que deve tomar força agora no Brasil, com o pessoal que está entrando ali. Porque as pessoas realmente não têm conhecimento suficiente de náutica para poder comprar esses barcos de primeira mão. Mas é só isso, só É verdade. É verdade, e é interessante porque o que eu vejo é que o mercado aí no Brasil está muito aquecido, né, nessa questão dos barcos, né? E realmente eu acho que esse movimento vai crescer no Brasil sem dúvida nenhuma. Ele está aquecido, né? Renato, e assim, ó, ele está tão aquecido que barcos 2009, como o meu, já tem propostas de compra por valor de estaleiro de barco novo. Então, assim, são várias pessoas que têm pago barcos já com 10 anos de uso, quase o mesmo valor de um barco zero, porque o estaleiro hoje é 3 anos para fazer a dobra. Não tem barco, é verdade. O Brasil, na verdade, ele ficou muito tempo, eu acho que sem produzir embarcações, né? A gente teve um gap ali de 94.
E uma outra situação que eu vejo como crítica no Brasil é a da importação de embarcações novas, né? Porque o imposto ele é muito caro, né? E o fato da nossa lei não permitir hoje a importação de embarcações seminovas acaba danando isso. E é engraçado porque você normalmente tem uma lei como que ela serve para proteger um mercado, né? Mas infelizmente o mercado de veleiros no Brasil ele é praticamente inexistente, né? Quando a gente compara com a Europa, por exemplo, é ridículo a gente falar que existe mercado náutico no Brasil. Então essa lei não poder importar um barco seminovo para o Brasil, ela para mim não faz o menor sentido, né? Não está protegendo nada, pelo contrário. Se você abre o mercado e começa a colocar veleiros à venda no Brasil, todo mundo vai ficar mais contente. Você vai dar uma corrente inteira, né, de serviços para suportar essa estrutura que vai. Enquanto não tiver isso, não vejo muito sentido. Isso é verdade. No Brasil não tem capacidade para produzir. Isso é verdade, você falou tudo. Ô Renato e Cassi, voltando um pouco agora para a vida de vocês, né? A gente se enfiou na compra e survey, barco, mas o que realmente acho que a gente gostaria de saber é de como que está sendo a vida de vocês aí no Mediterrâneo. Ela possui boas ancoragens? Como que é essas ancoragens aí com 50 nós de vento? Daniel, aqui a gente tem boas ancoragens, tá? A única questão é que a gente tem que estar sempre muito ligado à previsão do tempo, né? O vento no Mediterrâneo ele muda muito. Em dias que a gente tem numa ancoragem, o barco gira 360 graus, né? O vento está sempre girando, e é interessante porque cada país também tem um tipo de ancoragem diferente e com uma legislação também um pouco diferente. Na Croácia, por exemplo, é quase impossível você ancorar sem ter que pagar. E quando eu falo ancorar, é literalmente jogar a tua âncora, né, sem energia, sem água, sem nada. Vai chegar no final do dia na Bahia, um cara de ding vai bater no teu barco com a maquininha de cartão de crédito para te cobrar a ancoragem. Tá? Então, assim, é protegido, mas você tem que pagar. Então, a Croácia é extremamente caro, né? Lindíssimo, mas é muito caro. Tem as taxas que você paga para poder velejar. É uma coisa que a gente não tem no Brasil, que são taxas. Então, você, dependendo do país, para você poder velejar, você tem que pagar o de permit cruising. Então, quando você faz a entrada no país, você paga uma taxa para poder estar navegando. E na Croácia, além dessa taxa, você paga ainda pela ancoragem. Então, você ancora, você tem que pagar. Lógico, existem alguns pontos que você consegue ancorar free, mas são bem raros. Já Montenegro, por exemplo, nós passamos 3 meses em Montenegro, 3 meses na âncora, sem pagar nada, praticamente nada. E um país maravilhoso, muito bonito, muito. Grécia, a estrutura náutica da Grécia, apesar de ser uma estrutura muito antiga, ela é muito bacana, porque a maioria das cidades e a maioria das ilhas, elas têm portos públicos, então você ancora, você tem acesso à energia, você tem acesso à água por 7 euros a diária. Então, assim, é muito barato, muito barato. Quando a gente fala em preços de Europa, isso realmente é bem barato. Na Grécia, os barcos acabam feitando as cidades, porque eles disponibilizam esse grande pier na orla. Então, ficam os barcos, os restaurantes, o passeio que as pessoas fazem a caminhada, os turistas. E, nossa, é muito bacana. Quase toda a ilha tem esse pier que a gente pode atracar. E o preço por 7 euros a diária também, para você ficar seguro, é muito, muito baixo. Mas vocês realmente ficam em ancoragem mesmo. Sim. Sempre que possível, dona, a gente está
tá? A gente evita ao máximo marina. A gente vai para marina assim, em última hipótese, quando não tem alternativa, putz, não tem onde pegar água, eu tenho que ir para a marina. Aí não tem jeito, né? Aí eu vou para uma marina para poder abastecer o barco de água. Mas disso a gente fica na âncora. É a nossa. Você falou, Nós temos do norte, nós compramos. Desculpa. você falou um ponto-chave para quem mora a bordo, que é uma coisa muito importante, que é a provisão de água doce, né? Como que vocês se viram com a questão da água doce? Vocês coletam da chuva somente? Tem alguns postos públicos para encher? Vocês enchem o dingue de galão? Como é que é feito? Doni, aí depender da onde a gente está, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Montenegro, que nós ficamos 3 meses. Em Montenegro tem uma marina na cidade de Kotor, que é uma cidade fortificada. Eu conversei com o encarregado da marina e falei, olha, estou ancorado na Bahia, eu precisava pegar um galão de água, um jerrycan de água, né? Tem algum problema? Ele falou, não, pode chegar, pode encostar o dinheiro e abastecer. Então, todo dia eu ia lá e pegava um jerrycan de 25 litros de água, né? Então, era no dingue. Pegava o galãozinho no dingue, ia, enchia, voltava, colocava no barco, né? E assim a gente fez. Na Grécia, com a facilidade das marinas, a gente encostava na marina e abastecia. Então, depende muito de onde a gente está. Agora, uma coisa que a gente aprende também, quando a gente vem morar a bordo, que é bem diferente de quando a gente ia passar o final de semana, por exemplo, a bordo, que o final de semana você tem os 300, 400 litros no tanque. Se você gastar no final de semana, ok. Segunda-feira você enche de novo. Morando a bordo não é assim, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui em Malta e a única opção aqui é de você abastecer na marina, tá? Então, eles têm uma chave. Na verdade, você faz um depósito de 25 euros pela chave, e com 5 euros você consegue pegar 500 litros de água, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Só que a gente está aqui há 70 dias, precisei fazer isso uma única vez, né? Então, assim, eu tenho 400 litros de água no barco e nosso consumo médio de água doce é em torno de 10 litros por dia, tá? Para 2 pessoas. Então, assim, a gente não bebe água, essa é a água que a gente usa para banho, para lavar louça, para limpeza, mas é um consumo bem baixo. Então, a gente vai se acostumando a realmente economizar água, porque água e energia são as coisas assim, mais preciosas que a gente tem a bordo, né, Dona? Então, é uma adaptação bem grande. Parece nós aqui no inverno querendo tomar banho. Não, mas a gente toma banho, cara. A gente só economiza água. A gente consegue fazer até mais que 10, menos que 10 litros por dia. Nesse frio que tá agora, né? Então é assim, né? Depende muito da onde a gente, né? Cada país disponibiliza de uma forma diferente isso. E também quando nós paramos para abastecer do combustível no posto, é um lugar também que a gente pode pegar água, se é possível. A gente o posto fornece água de graça, sim. Com falta de água. Oi, Renato. O posto, quando vocês abastecem, fornece água doce também à vontade para vocês? Isso. Dependendo do posto, você tem a possibilidade de água free, né? E dependendo do posto, te cobra uma taxa para você poder abastecer. Mas de forma geral é gratuito. Ô Doni, posso fazer uma pergunta? Por favor, não só você, Taborda, mas qualquer um que tiver qualquer dúvida, é só abrir o microfone aí ou aperta o botão de levantar a mãozinha. Fique à vontade. Faz a segunda pergunta, então, Taborda, que a primeira você já fez. Tá bom. Ô, Renato e Cássio, boa noite. Seguinte, eu queria saber, nessa taxa que vocês pagam para acessar algumas baías, algumas praias, vocês ganham alguma coisa com isso? Por exemplo, o fato de estar se pagando essa taxa, além de ser municipal, vamos dizer assim, mas tem água, tem segurança, tem um ancoradouro para você deixar o botinho, ou não, só paga para o município e não recebe nada?
Na Croácia, que é onde é mais comum a questão dessa taxa para ancoragem, você tem acesso, claro, você tem aonde deixar o bote, tá? Mas você não tem água e você não tem energia nessas ancoragens, tá? Quando você joga a âncora, realmente a única coisa que você tem é um bom acesso à praia ou um bom acesso ao calçadão, restaurantes, à cidade, tá? Mas a estrutura é diferente do que a gente tem no Brasil. Eu lembro uma vez que nós estivemos em São Francisco do Sul, visitando a cidade, a gente não tinha onde deixar o bote para poder visitar a cidade. A gente teve que parar o bote na lama, descer, puxando o bote, porque não tinha um ponto para a gente poder. Então, a estrutura aqui ela é muito, muito, muito diferente, né? A quantidade de barcos que a gente tem aqui é muito grande e o pessoal faz dinheiro em cima disso, né? Então, a náutica aqui traz grana, né, para quem está aqui. Então, é essa estrutura. As construções são muito antigas, já há muito tempo tem os piers e eles só vão revitalizando. Então, falando em grana, eu vou gancho numa outra pergunta aqui. A gente não consegue viver da luz do universo e da gota do orvalho. A gente precisa ter uma renda, né? A gente precisa ser remunerado para viver a bordo. Hoje vocês têm alguma renda em reais e gastam em euros? Infelizmente. Dona, infelizmente é isso aí. A gente tem renda aí no Brasil, só que é o que nós recebemos em reais, né, e a conta aqui a gente paga. E o câmbio essa semana deu uma baixada, melhorou um pouco. Quando a gente veio para cá, a cotação era de 4-1, né, e mês passado aí chegou perto de 7-1. Então isso assim é uma coisa que judia bastante. O câmbio é uma coisa que machuca bastante a gente por, né? Mas assim a gente não tem alternativa, não tem o que fazer, né? É uma coisa que foge da nossa gestão, né? O que adapta é questão de consumo, né? Se a gente vai adaptar para poder, ok, eu tenho X por mês que está dentro do meu budget e eu tenho que viver com esse X por mês, seja a cotação de 4, seja a cotação de 7, né? Não tem mais, né? Entendi. A gente também vivendo a bordo praticamente. Não, pode continuar. A bordo, praticamente o que a gente gasta em alimentação. Em alimentação, alguma manutenção do barco, a gente não tem tantas despesas assim. No barco é bem mais barato do que viver na cidade. O Portela tem um diferente disso, né? Eu lembro da live dele que ele sempre fala, inclusive, que ele assim, você vai gastar a mesma coisa que você gastava quando você estava em casa. No nosso caso, essa conta é bem diferente. Posso dizer para você que a gente gasta 30% do que quando a gente vivia em terra. Mas que você são realidades diferentes, né? Cada um tem sua realidade, cada um tem seu estilo de vida. É que você não tem 2 cascos e uma casinha em cima ainda, por isso, né? É só um casco, né? Isso é verdade também. O administrador pode cortar o microfone do papo, o Cássio. Isso aí eu senti uma invejinha do Multicast, né? Viu? Deixa eu aproveitar aqui também e perguntar agora uma outra coisa. Vocês foram, em algum momento, discriminados ou sofreram algum tipo de, sei lá, alguém falou alguma coisa para vocês, tratou vocês mal aí por vocês serem brasileiros, morando aí no Mediterrâneo, aí nessas regiões? Doni, a gente nunca teve esse tipo de problema, né? Essa questão assim, de alguém tratar mal, isso nunca. Em país nenhum que a gente passou, pelo contrário, a gente sempre foi muito bem recebido. Mas a gente está sentindo agora um efeito muito forte com a questão do Covid. Esse pós-Covid aí, o pessoal está fechando bastante as portas aqui para brasileiros, mesmo aqueles que estão fora do Brasil.
né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Mês passado, final de maio, a gente estava consultando para ir para a Grécia. E a Grécia simplesmente... A situação é a seguinte, né? Nós estamos em Malta, ou seja, que já é um país da Comunidade Europeia, e eu iria para um outro país da Comunidade Europeia, que é a Grécia. Só que agora, com a questão do Covid, cada país está fazendo a sua regra diferente, né? Não existe mais a questão da Comunidade Europeia. Isso com o Covid desmoronou. E eu, sendo brasileiro, estando em Malta, eu não poderia ir à Grécia. Eu estava simplesmente barrado porque meu passaporte é brasileiro. E é engraçado porque a gente estava com um casal de amigos canadenses, né, que estavam na mesma situação que a gente. Eles estavam conosco na Tunísia. Da Tunísia nós íamos juntos para cá, e eles poderiam ir para a Grécia e nós não, por conta do passaporte brasileiro. Isso mudou agora na metade de junho. A Grécia voltou atrás e abriu. Hoje é possível, mas é assim que não faz muito sentido, né? E isso a gente está sentindo bastante por aqui, cara. Mas de nenhuma outra forma, assim, teve nenhum impacto negativo. E em todos os lugares que a gente passou, as pessoas super amigáveis, nos trataram sempre super bem. A gente sempre respeitou todas as regras, né, que nós conhecíamos e que tínhamos. Então, nunca tivemos nenhum problema. Nem com segurança, nunca tivemos nenhum problema de... Nada aconteceu assim de mal. A Cássia falou uma coisa bem interessante também, que é a questão de você respeitar a lei do país onde você está. E talvez até acima do que respeitar a lei, é respeitar os costumes e a cultura de cada país que você está. Porque cada país tem uma cultura diferente. E aqui é muito fácil e é muito rápido você sair de um país e ir para outro país, né? Você ir da Itália para a Grécia, por exemplo, são 24 horas de navegação, você atravessa. Então, assim, de um dia para o outro, você muda de um país. Você sai da Croácia para Montenegro. Então, assim, em 30 horas, você atravessa da Itália para a Tunísia. E se você souber respeitar a cultura de cada povo, eles vão te receber bem. Não tenho dúvida nenhuma. Legal. Alguma coisa? Renato e Cassi, só me diga uma curiosidade, vocês estavam falando agora de passaporte, vocês estão todo esse tempo, que eu acho que já são anos, velejando por aí com passaportes brasileiros, assim, só. Vocês não têm uma outra segunda nacionalidade, e se é só brasileiro, como que é essa transição para que vocês possam ficar sem expirar os prazos? Essa é uma ótima pergunta, é uma dúvida que muita gente tem, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que existem coisas diferentes aqui na Europa ou no Mediterrâneo, né? Uma delas é a Comunidade Europeia, os países que fazem parte da Comunidade Europeia. Outros são os países que fazem parte do Tratado de Schengen, que é esse que é o nosso calo, né? Que Schengen é o que nos deixa ficar 90 dias dentro da unidade, que faz parte, e outra é a zona do euro. Então são essas três coisas que funcionam de forma diferente. Por exemplo, Montenegro. Montenegro não faz parte da Comunidade Europeia, não está dentro do Schengen, mas a moeda é o euro. Tá? Já a Croácia ela faz parte da Comunidade Europeia, não está dentro do Schengen e não está dentro da zona do euro. Tem a sua moeda. Né? E o que acaba pegando para a gente é a questão do Schengen. Que o Schengen, ele diz, o Schengen, né, o Tratado Schengen, ele diz que você pode ficar 3 meses dentro dos países que fazem parte desse tratado e você obrigatoriamente tem que ficar 3 meses fora. Então, como nós começamos pela Croácia, a Croácia está fora de Schengen, isso não tem problema nenhum. Montenegro está fora de Schengen também. Quando nós entramos na Grécia, a primeira vez que a gente entrou dentro do Tratado de Schengen. E quando nós fomos para a Itália tem uma legislação um pouco diferente de quem está de barco com bandeira europeia. Então, nós demos entrada na Itália, vindo da Grécia, e a Itália nos considerou como tripulação. E a tripulação ela pode ficar um tempo extenso
dentro da Itália, né? Quando nós fomos para a Tunísia é muito fácil de você lidar com a questão do visto, porque você pode ficar 90 dias, depois de 90 dias você pode sair durante um dia, a 24 horas depois que você tem direito a ficar mais 90 dias, né? Então, esse último ano, na verdade, esse último ano e meio que a gente ficou na Tunísia por conta do Covid, aquela coisa toda, a gente fazia dessa forma. Deu 3 meses, pegava o barco, saía 20 milhas da costa, 24 horas, voltava no dia seguinte, tinha mais 3 meses para ficar. E quando nós entramos aqui na Malta, que Malta faz parte de Schengen, faz parte da Europeia, faz parte da zona do euro, eles simplesmente não carimbaram nosso passaporte e nos consideram tripulação de barco europeu, porque meu barco tem bandeira europeia. Então, quando eu dei a entrada, eu perguntei, ok, quanto tempo posso ficar aqui? A alfândega olhou meus documentos, olhou o passaporte e falou, olha, você pode ficar o tempo que você quiser. Então, assim, a lei ela é extremamente rígida, mas cada país trata isso um pouquinho diferente quando você está de barco. Se a gente estivesse tentando fazer essa mesma viagem que a gente está fazendo, viajando de avião, seria impossível, né? Não teria como, porque você entrou de avião, deu 2 meses, amigão, ou você toma multa ou vai embora, não tem outro jeito, tá? Então é assim que a gente vem fazendo. A gente está agora já há 3 anos, né? Nós ficamos 2 no Brasil e 3 anos fora, faz 5 anos que a gente está morando a bordo, e é dessa forma que a gente indo contornar essa situação do tratado aqui. Só uma pergunta, Renatinho. Nessas saídas que você tem que dar, você dá a saída para o barco também? Ou é só vocês que precisam sair? Tem diferença nisso ou não? Desculpa, Paulete, por gentileza, não te ouvi direito. Tá. Nessas saídas que vocês são obrigados a fazer, existe a necessidade de fazer a saída do barco também ou não? Ok. Se é dentro da comunidade europeia, eu não preciso fazer saída do barco, tá? Eu não tenho necessidade nenhuma. Agora, por exemplo, quando eu saí da Croácia e fui para Montenegro, eu tive que fazer a saída na Croácia e a entrada em Montenegro. O mesmo procedimento, eu saí de Montenegro e fui para a Grécia. Nossa documentação e documentação do barco. Mesma coisa quando eu saí da Itália para a Tunísia. Nossa documentação e do barco. Então, assim, quando eu velejo dentro da comunidade europeia, eu não preciso me preocupar com o barco, né? Mas quando eu sou a comunidade europeia, aí cada país eu tenho que dar entrada e saída na documentação do barco também, né? Um detalhe interessante, Pádua, e que você levantou e que eu lembrei agora, é que os barcos que não têm bandeira europeia, eles podem ficar 18 meses na comunidade europeia. Ou seja, depois de 18 meses, obrigados a sair e a retornar, tá? Não, beleza, Renatinho. E em todos esses lugares aí que vocês... Claro. Qual que vocês mais gostaram até agora? Como Difícil. diz a minha amiga Certeza Cláudia, né? de todos. Cada um é peculiar, tem as suas peculiaridades, uma beleza diferente, povo diferente, cultura diferente, língua diferente, o relevo é diferente. Montenegro é um lugar maravilhoso, Croácia, é incrível, mas todos os lugares a gente acaba sendo apaixonado. Aqui foi uma surpresa, porque a gente nem tinha planejado muito pra cá, mas a natureza aqui é fantástica. A água transparente, limpíssima, as rochas, muitas falésias. Nossa, encantadora, assim. Impossível dizer qual que eu gostei mais. Porque cada país, como a Cássia falou, tem uma característica diferente. Então, assim, é bem difícil dizer assim um país que a gente mais gostou.
seria injusto a gente escolher um só, sabe? Cada um tem as suas coisas bastante positivas, alguns, lógico, têm seus problemas também, Sim. mas seria difícil a gente dizer assim, um país mais gostou aqui no Mediterrâneo por enquanto, assim, não sei te dizer se não, cara. Das Foi perguntas bacana que também que em todos nesses Pera, pode falar, Cássio. Oi, Dani, pode falar. Nesses 6 países que nós passamos, foi bem bacana, porque a gente teve muita oportunidade de ficar em terra. Na Croácia, a gente andou de norte a sul. Em Montenegro, a gente conheceu várias cidades. Na Grécia também conhecemos vários lugares, desembarcamos em muitas ilhas. Na Itália, conseguimos rodar bastante. Até recebemos a visita aí do Pádua. E fomos bastante. Na Tunísia conhecemos bastante lugares. Então, aqui na Europa é bacana porque você pode conhecer muita história, né? Porque todos os lugares são muito antigos, tudo é muito antigo, tem muito conhecimento, né? Tudo que a gente nos livros quando era criança ou quando estava estudando, a gente acaba encontrando aqui. Na Itália, a gente visitou Pompeia e Herculano, foi uma coisa também super bacana, assim, de conhecer. Na Tunísia tem um coliseu, como o Coliseu de Roma, feito também pelos romanos na época que eles estiveram por lá, super bacana. Então, em todos os lugares a história é riquíssima. Então, é muito gostoso estar por aqui. E a gente tem um hábito, Doni, quando chega num país, a gente ficar algum tempo, né, nesse país. E com isso a gente acaba vivendo o dia a dia das pessoas do país. Então a gente acaba conhecendo bem o lado cultural desse país, mas não pelo lado de quem faz turismo, né? Porque normalmente quem faz turismo, o cara vai visitar os principais pontos turísticos, tal, aquela coisa meio pacotinho fechado. Não, a gente vai na mesma feira que o cara que mora aqui vai comer no restaurante que é do dia a dia do cara. Então isso aproxima muito a gente da cultura real do local, não aquela coisa enlatada para vender para turista, sabe? Então isso é bem diferente, assim, é bem bacana também. Essa oportunidade que a gente tem de conseguir fazer isso. Uma experiência, na verdade, de um Entrada morador é o pier mesmo. da cidade, é bem diferente. De um morador mesmo. Exato, Boa noite, exatamente. fazer uma pergunta? Exatamente. Olá! Licença, boa noite. Uma boa madrugada quase aí, Renato e Cássio. Saudades de vocês. Fala nada, M2. Tudo vocês? Tudo jóia. Tudo vocês por A aqui. gente queria... É isso aí. Nós estamos numa dúvida se a gente pergunta se vocês já estão aceitando visitantes no barco, né? Brasileiros assim do sul. Ou se a gente pergunta como que a Bela está se adaptando, né? Já passou o tempo, já está vivendo a bordo faz tempo, enfim. Mas, enfim, o lado dela, o ponto de vista dela do morar, né, a bordo, com as intercorrências todas de uma embarcação, entendeu? Uhum. A Bela? Da Bela? Você está perguntando dela? Da Bela, isso, da cachorrinha. Cássio pode responder. Ai, a Bela é uma fofinha. Ela tá super bem marinheirinha, nunca mareou, nunca passou mal, a saúde dela é super bacana, continua comendo só ração, a gente não dá outra comida para também manter ela bem saudável e ser mais prático também pra gente. Mas ela tá super bem, assim. Agora em Malta, porque a gente tá pegando um calor bem grande. Esses dias eu estava sofrendo um pouco, assim. Tava com muito calor, tava um pouco ofegante. Mas a gente acaba... Eu fiz uma tendinha para ela, coloquei lá na rua e ela fica lá sentadinha, pegando vento o dia inteiro. Mas tá super, super... Valeu, obrigado, um abraço para vocês. Até qualquer dia. Obrigado, um abraço para vocês. Outro bem grande. Valeu, tchau, tchau, gente. Ô Renato e Cássio. Olá. Posso fazer uma pergunta aí?
Por favor. Olá, Então, Renatinho e Cassi, que feliz de vê-los aí. Aldão, Elza, como é que vocês estão? Saudades? Ótimo. maravilha, estamos no barco. Estou aqui na Ilha dos Papagaios, aqui, mas tudo bem. Isolados. É o seguinte, você aqui no Brasil, você agora tem um 30 e aí foi na Europa e comprou um Bavaria 40. Já está há alguns anos com ele, né? E falasse um pouco. Rodney, repete, por favor, que estava bem baixinho o teu áudio. Você, aqui no Brasil, você tinha um Skipper 30 e aí na Europa você comprou um Bavaria 40, né? Tá dando para ouvir aí? Opa, alô, câmbio. Perfeito. Pode continuar, por favor. Aí queria que você falasse um pouco, comentasse a respeito disso. Se esse barco que você tem, um 40 pés hoje, você julga ser suficiente, é pouco, é muito, enfim. Daí você vai sair imagino, sair do Mediterrâneo, deve vir para o Caribe, enfim, né? Você pretende manter esse barco? Vai buscar um outro diferente? É isso que queria que você comentasse. Legal. Quando a gente morou no Brasil, né, você conheceu, era um Skipper 30, e quando a gente veio para cá, a gente comprou um Bavaria 40, então assim, a gente acha que um barco acima de 40 pés é um barco ideal para um casal poder morar a bordo, para o casal poder fazer esse tipo de viagem que a gente está fazendo. Então, a gente tem amigos aqui com barcos maiores, né? Barcos de 45, 48, 52, e a gente sempre esbarra na questão de manutenção, tanto para você manter o barco em termos de dinheiro, né? E também no trabalho. E trabalho que isso te dá, né? Então, assim, o barco de 40 pés, no nosso ponto de vista, ele é ideal para um casal poder ir a bordo, né? A nossa ideia é, sim, cruzar para o Caribe. Isso deve acontecer, eu acho que 2 anos. 2 anos pelo Mediterrâneo, porque com o Covid agora a gente ficou um tempo sem poder viajar e esse ano ainda está bem complicado poder se mexer aqui. Então tem coisa que a gente quer conhecer aqui antes, mas a ideia é o Caribe e sim, a gente vai cruzar com esse barco assim, Rodney. É um barco estruturalmente forte, é um barco com um bom peso, né? Fada mandou uma piadinha aí. É um barco que tem um bom peso, um bom deslocamento e a gente está bem satisfeito com o barco, Rodney. Muito satisfeito mesmo. Tá? O tamanho 40 pés é suficiente para nós, tranquilo. Vai lá, Hudson. E Cassi, eu queria mais saber de você, tudo bem? É bom falar com vocês, maravilhoso ver vocês. Sempre estou, sabe, acompanhando vocês, vendo, e com muita saudade. E eu queria saber, assim, mais da Cassi, como é que é o dia a dia? As compras, as comidas, o lavar roupa, o dia a dia do barco. Como é que é? Na sua visão, né? Que homem trata mais das coisas do barco, das coisas. A mulher trata mais das coisas minuciosas dentro do barco. Como é que é o dia a dia de vocês? Legal, Elza. Sim. Bem, eu falo para o Renato que quando a gente está parado, não, eu trabalho mais do que ele, né? Porque casa sempre tem muita coisa para fazer. Já faz café da manhã, a louça, faz almoço, lava a louça, faz janta, lava a louça. Mas assim, é uma delícia poder sair nos lugares diferentes para fazer as compras, ver as frutas da estação, as verduras diferentes. Isso é maravilhoso. E as comidas também a gente vai adaptando conforme o que a gente vai encontrando.
Na Tunísia, de receitas diferentes, eles têm uma culinária bem diferente, come muito cuscuz, é uma comida bem mais apimentada, mas é uma delícia a gente ver, aprender a fazer coisas diferentes, usar ingredientes diferentes, temperos diferentes também. Uma coisa que eu ainda não me acostumei é comer o peixe inteiro, assim. Quando vem no prato o peixe com tudo. Acostumado com o filezinho de peixe aí. Mas é super gostoso, assim. A rotina é bem intensa, né? Um casal dentro do barco, a gente está junto praticamente 30 horas por dia, porque se acorda e vai dormir, tá sempre junto o tempo inteiro. Mas também é muito gostoso ter a Bela. Ela é super carinhosa, a gente tem todos os cuidados com ela, todos os dias saímos 2 vezes para andar com ela, para ela fazer um pouco de exercício, e rotina super saudável. Agora no verão muito melhor, porque a gente pode estar toda hora ficar entrando na água, tomando um banho de mar, se riscando, nadando. Então, agora a vida está ficando bem mais gostosa ainda no verão. O Rodney e o Portela levantaram a mão aí. Vocês têm alguma pergunta? Bom, eu tenho. Então você clicou ali na nota. Bom, primeiro, só para uma observação aí, né? Porque o Pádua e o Renato fizeram um comentário aí do respeito do custo, que eu achava que gastava a mesma coisa, e o Renato diz que gasta 1/3 do que eu gasto na cidade. Mas eu sei por quê, porque na verdade ele gastava muito em Curitiba. O cara era milionário e torrava pra caramba lá, então por isso que ele gasta só 1/3. E a outra observação que eu ia fazer, cara, com a velocidade com que você está fazendo aí da Croácia, que você já chegou em Malta, quando é que você pretende chegar em Papua Nova Guiné? Como é que é, Cássio? Falou que a gente está demorando demais. A Cássio falou que antes quer passar em Fort Lauderdale. Visitar uns amigos lá. Vai ter vaga aqui para você. Ah, que maravilha. Pressa, Portelinha. O negócio é devagarinho, sem pressa. Então, vamos que vamos. Aproveitando cada ancoragem, cada lugarzinho. Uma coisa que a gente tem, por enquanto, pelo menos, é tempo. Então, vamos devagar, sem pressa. Easy Rider. Cara, agora me faz um comentário. Nosso plano é ficar no mínimo 3 meses em cada lugar. Como é que você está se sentindo na Europa com manutenção do barco? Porque eu sei que aí é caro. Como é que eu estou me virando com manutenção do barco? Porque eu sei que aí é caro. Sim. Portela, eu faço tudo, cara. O que tem que fazer no barco, eu faço, né? Não tem outra alternativa. Porque o que é muito caro aqui é a obra, né? Então, assim, o que tem que fazer, o Renato vai lá. É o eletricista, é o mecânico, é o encanador, é o cara que limpa o convés. Não tem jeito, né? Se for pagar, a conta não fecha, cara. Né? E é isso. Eu vou fazendo o que a gente comprar de peça, não tem como fugir, né? E aí é isso, cara. Tem que se virar, tem que fazer. Se for pagar a mão de obra aqui, cara, é inviável. Realmente fica muito caro. E você consegue o lift aqui, né? Não tem Zilmarco. Desculpa, repita, por favor. Você consegue lift do barco e marina que permite você fazer tudo? Ou você quando você levanta o barco, você não pode fazer nada e é obrigado a trabalhar com a mão de obra da marina? Se eu entendi a tua pergunta, você quer saber quando eu levanto o barco, se eu trabalhar nele ou se eu sou obrigado a contratar alguém da marina, é isso? Positivo, é isso mesmo. A minha dúvida é se eles permitem você trabalhar.
Ok, perfeito. Depende do país onde você levanta o Portela. Na Itália, que eu precisei levantar o barco, eles não permitiam que você trabalhasse no barco, tá? Só o pessoal do estaleiro que podia trabalhar. Agora, na Tunísia, por exemplo, você pode trabalhar. Mas na Tunísia tem uma coisa interessante, porque na Tunísia, quando você o barco, você, proprietário do barco, pode trabalhar no barco, mas você não pode trazer ninguém de fora para te ajudar, nem que o cara seja um velejador teu amigo, tá? Eles não permitem. Ou seja, você pode fazer, mas não pode entrar nenhum terceiro assim para te ajudar a fazer qualquer tipo de serviço no barco, tá? Então depende muito do país. Tem países que permite sim, tem países que você é obrigado a contratar a obra do estaleiro. Maravilha, obrigado. Rodney, você levantou a mão? Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Rodney, você levantou a mão? Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Pergunta da internet. Não, já perguntei, mas vou perguntar outra coisa aqui, mais prática. E sobre acesso à internet, como é que vocês fazem? Rodney, cada país que a gente chega, a gente compra um SIM card diferente, né? Então, quando eu estava na Croácia, era uma operadora, Montenegro outra, Grécia outra, Itália outra, porque a gente tem um plano pré-pago. Você compra o SIM card, né, e eu vou carregando ele. A diferença de preço entre um país e outro é absurda, é muito grande, né? Na Itália, a gente tinha um plano de 55 ou 60 gigas, eu acho, que custava 9 euros, né? Na Tunísia, a gente foi com 55 gigas também, né? Era uma coisa em torno de 10 euros. Chegamos aqui em Malta, eu tenho 8 gigas e pago 10 euros. Então, assim, a diferença de preço é absurda, né? Malta é muito caro dado, mas a gente se vira dessa forma, cara. A gente vai comprando SIM card em cada país que a gente vai passando e vai carregando à medida que a gente vai usando, né? Quando a gente vai, de repente, num café, alguma coisa que tem acesso a uma boa internet, a gente leva os iPads, aí baixa filme de Netflix, tipo de coisa, para ter uma noite que você está meio entediado, quer assistir um filme, alguma coisa diferente, e aí já está baixado ali, você não precisa gastar até os dados, tá? Dessa forma é que a gente está se virando, cara. Renato, Cassi, vocês têm alguma história pitoresca aí para compartilhar com a gente? Acho que não. Puxa. Tudo Puxa, dentro do normal. Sinceramente, eu não lembro assim, de nada assim, muito diferente. Acho que uma coisa, talvez não seja exatamente o que você estava esperando ouvir, mas uma coisa que, de certa forma, nos chocou um pouco, foi quando a gente chegou na Tunísia e a gente estava vindo da Itália, nós chegamos na Tunísia e a gente viu na praia as mulheres tomando banho de mar com burca. Isso é uma coisa que chamou bastante a atenção da gente, sim, porque é muito diferente da nossa cultura. A gente está sempre acostumado de biquíni, maiô, aquela coisa toda, e lá as mulheres, para entrar na água, realmente entram toda vida, muitas vezes até com a burca. Isso foi uma coisa assim, que chamou a nossa atenção. Mas apesar de ser um país islâmico, a gente foi super recebido, foi perfeito. A gente não tem assim, queixa nenhuma da Tunísia pelo fato de ser um país de uma cultura muito diferente do que é nossa, né? Elas economizam no protetor solar daí. As mulheres têm uma pele linda, branquinha, sem manchinha nenhuma. Uma coisa Renato, que varia muito de preço de país para país, que nós passamos, é o gás de cozinha. A avaliação que nós pagamos foi de 5 euros a 25 euros por um botijão de 3 litros.
quilos. 23 quilos, é. A variação de diesel também, o custo de diesel é bastante interessante. Na Tunísia, 1 litro de diesel, centavos de euro, e eu cheguei a pagar 1,80 € na Grécia. Então, assim, o range de preço é muito diferente de um país para o outro. Tunísia... Pode falar, Cassi, pode falar. Eu ia complementar que na Tunísia o custo de vida é super barato. A alimentação é bem barato, é incrível. E muitas frutas, muitos legumes, uma quantidade assim de frutas gostosas e muito baratas. Nossa, muito bacana. Só que lá não tinha, sentimos falta de comer carne de porco, que era por ser o Islã, eles não comem porco privado. Isso era bem diferente para nós. Mas uma coisa compensa a outra. Não dá para ter tudo o tempo todo, né? Taborda, você gostaria de perguntar alguma coisa para eles? Não, é só aproveitar o pitoresco da Adalberto ali. Renato e Cassi, vocês iam algum perrengue, cara, mas perrengue de vela, tipo quebrar o barco, alguma coisa que quebrou, assim, tipo, muito complicada, que não te permite mais navegar, enfim, desse nível assim. Tá, vamos lá, Tabor. Perrengue mesmo, assim, de quebra no barco, eu tive a perda da rabeta, quando a gente estava lá na Tunísia, tá? A gente estava no cais, onde tinham alguns barcos mais antigos e tinha uma fuga de corrente elétrica nesse cais, tá? E aí veio a questão do Covid, era para a gente sair em abril, aí em março fechou por conta do Covid e reabriu, a Tunísia reabriu no final de junho. E aí eu levantei o barco para trocar óleo de rabeta, esse tipo de coisa, e a hora que eu levantei o barco, cara, a rabeta estava simplesmente destruída, completamente corroída, mordida, assim, incrível. Eu passei algumas preocupadas por tela, eu acho que até eles compartilharam no grupo aí da Tilha. Esse foi um perrengue bem feio, porque era uma coisa completamente inesperada, né? E custou caro, custou realmente muito caro. Uma coisa assim que é imprevisível, não tinha como saber disso, né? As precauções que eu tomei depois disso, depois de ter trocado a rabeta, colocado a rabeta nova, eu instalei um isolador galvânico, né, no barco, que ele isola completamente o barco de qualquer fuga de energia que você tenha no sistema elétrico, né, do pier, né? Esse foi assim uma quebra bem significativa. Um outro perrengue grande, mas aí de condição de clima que a gente passou, foi na Grécia também. A gente estava indo, nós paramos em Mykonos e a nossa ideia seria ir para Santorini. Mas quando a gente parou em Mykonos, a gente teve a notícia de um ciclone que estava vindo. Eles chamam de Mad Cane aqui, né? E esse ciclone, ele estava assim com uma cara bem feia, e a gente acompanhando ele ia passar bem em cima de Mykonos, né? Bem onde a gente estava. E a gente colocou o barco numa marina, e quando a gente chegou na marina, já sabendo desse Mad Cane que estava vindo, o cara da marina falou: você não tem espaço, tá vindo uma frota de charter para cá, você vai ter que sair daqui amanhã. Eu perguntei, mas eu vou para onde? Não tem nada, ou não tem outro lugar para ficar aqui durante o Mad Cane. O cara, não, isso não é problema meu, você vai ter que ir amanhã. Bom, vamos ver o que vamos fazer. Aí no dia seguinte eu voltei, falei de novo, e aí consegui amaciar o cara, e a gente ficou lá, né? A previsão era bem feia, como eu disse. Eu deixei o barco na marina, bem amarrado, bem travado, tiramos toda a capotaria, tudo, para um hotel em frente à marina para poder esperar, né? Eu falei para cá, cara,
o barco tem seguro, se der algum pênalti, é material, a gente tem. Graças a Deus, esse Medicane perdeu muita força, passou por lá, mas sem muitos estragos. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que teve muito barco que naufragou, muitos naufragou durante esse Medicane que passou lá na Grécia, cara. Esse foi um perrengue assim que não gostaria de passar de novo e não desejo para ninguém também, não. Tá bom, obrigado. Cada experiência, hein? Poxa, de vulcão a Medicane. Nossa senhora, cara. Mas não quero mais conhecer o Mediterrâneo. Como é que é? Não, eu falei que de tudo e depois que tudo isso que você contou, quase não dá mais vontade de conhecer o Mediterrâneo. Nada. Não. Isso cara, isso é 1% do que a gente passa aqui, cara. 99%, 95% é tudo 100%. Não tem. Não, na verdade, assim, não. Isso é brincadeira. Eu vou usar esse vídeo no YouTube depois para consultas futuras. Tá certo. Ô, Renato, Cassi, eu não quero estender muito, até por causa do horário também, né? Aí já é quinta-feira e, pô, vocês têm um monte de coisa para fazer aí, certo, né? Eu quero perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, querem perguntar mais alguma coisa para eles. Ô, Doni, só para encerrar, então, Cassi, me conta uma coisa. Tem muitos outros brasileiros fazendo a mesma proposta que vocês encontram, viram amigos, algo parecido com isso? Tem sim, tem muitos brasileiros por aqui. Nós encontramos um casal, o Vento Macio, na Itália, que invernou conosco na mesma marinha. E o Renato participa de um grupo de brazucas aqui no Mediterrâneo, que tem muitos barcos. E nessa semana a gente está aqui Nós estamos em Malta aqui agora. Eu estou ancorado com mais 2 barcos aqui de brasileiros. Nós estamos em 3 barcos aqui na mesma ancoragem, 3 barcos de brasileiros. Tem bastante gente fazendo isso, sim. Agora tem muita gente que vem velejar aqui durante o verão e no inverno coloca o barco numa marinha e volta para o Brasil. E com a questão do Covid, tem muita gente que não conseguiu voltar para cá ainda, né? Porque está bem complicado para viajar do Brasil para qualquer lugar, né? Então, tem muito barco aqui de brasileiros, sim. Esse grupo de WhatsApp, que tem 70 pessoas, 78 pessoas, deve ter em torno de uns 30 barcos, mais ou menos, navegando no Mediterrâneo. De barcos de brasileiros, tá? Poxa, que legal. Bastante gente. Obrigado, show de bola. Tomando um vinho. Para dar uma refrescada, cara. É um calor do pão aqui. E o menor barco que tem por aí fazendo esse percurso aí, Renato? Oi, Padua. E o menor barco que vocês viram fazendo esse percurso aí de cruzeiro? Putz, Padua, é difícil dizer, cara. Porque tem barco, tem veleiros aqui de 30 pés que o pessoal usa para fazer isso. Mas eu posso dizer assim, na média, tá, os barcos eles são acima de 40 pés, 42, 45 pés, assim, a grande maioria dos barcos por aqui. Eu acho que também os barcos vêm do charter, né? Depois que são vendidos, o pessoal acaba comprando esses barcos que são maiores já, porque foram utilizados charters. Legal, a diferença de preço também não deve ser tão grande. Legal, a diferença de preço também não deve ser tão grande, né? Eu lembrei que quando nós estávamos em Montenegro, deu um vento à noite e a gente estava no cockpit cuidando e dali a
gente viu o barco passando sozinho. Deu toda a volta na Bahia. Foi muito estressante ver o barco andando. É verdade. Um barco que estava do lado, ele simplesmente agarrou e um vento muito forte, não podia fazer absolutamente nada. A gente simplesmente viu o barco passando assim, indo Bahia no muro. fora. É um absurdo. Uma pena. Não, legal. Muitas histórias aí, Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida pro Renato ir para cá? Eu acho que é isso aí, Renato. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para vocês ali no grupo da flotilha. Maravilha, Daniel. Eu só faria só um comentário. Por isso, a respeito da saída de Renato falou sobre. Não, pode falar, estou te ouvindo. Quando você sai aí pelo Mediterrâneo, o brasileiro, supostamente, quando está na zona do euro, eu tenho 3 meses, né? Eu tive um problema quando eu cheguei nas Canárias. Eu tentei dar a minha saída em Portugal. Primeira vez, né? Primeira vez lá, eu tentei dar minha saída em Portugal, porque eu já estava completando os 3 meses. E Portugal falou assim: não, você não precisa saída agora. Quando eu cheguei nas Canárias, eles tentaram me multar. Então, é uma coisa para você tomar bastante cuidado, porque o período ali entre França, Espanha, Portugal e Itália, ele normalmente está os 2 meses. Então, se tiver numa época ideal, dá uma parada em Marrocos ali para dar uma parada em Marrocos ali para. Isso. Marrocos é uma boa alternativa porque está fora do Schengen, né? Então dá para você parar lá e poder zerar teu tempo, né? Uma coisa que é um pouquinho diferente é que muitas vezes, como a nossa bandeira ela é europeia, a gente consegue passar a tripulação, né? E aí a tripulação eu consigo ficar dentro do barco sem estresse. Mas no teu caso você tinha a bandeira brasileira no Bravo, né? E então é a bandeira estrangeira. Aí são bem restritos mesmo. E a questão do diesel que você falou, quanto mais você for para fora, mais você for para fora, mais ficando. Quanto mais for para fora? Portela, desculpa, quanto mais fora? Quanto mais para oeste que você for aí agora, que você está saindo para o agora, provavelmente para Itália, França e Espanha, Portugal, a tendência é bater hoje 1,80 o litro. A gente sabe que a coisa é mais cara. Infelizmente. E as experiências do Portela, pô. Pessoal, mas acho que então é isso. Não vamos postergar muito, porque, querendo ou não, eles estão há 5 horas na nossa frente, então estão no Corujão lá já. Eu queria agradecer... 1h24 aqui, Doni. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Foi muito bom poder rever alguns amigos aí. A gente está à disposição aí, Doni. Quem quiser passar um WhatsApp na flotilha ou no privado para mim, por favor, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir aí, tá bom? Foi um prazer falar com todos. Obrigado pelas dicas aí, pelas histórias que vocês contaram. Com certeza vai ajudar bastante os navegadores aí. Legal, maravilha. Todo mundo vai agora. Tá por aqui. Todo mundo vai agora, depois de furacão, terremoto. Tá fácil, né?
Beleza, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Fiquem com Deus, com vocês. Obrigado, Renato, Cássio. Obrigado. Valeu, abração. Só faltou a Valeu, Belinha. um abraço grande pra vocês aí. Bons ventos, galera. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Beijo, Claudinho. E vocês, ó.